Saúde os irmãos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus. Quem vos cumprimenta é sua irmã em Cristo, o presbítero Marcos. Irmãos, vamos estar hoje, como diz já o tema, vamos estar hoje falando sobre a televisão. Vamos estar meditando na palavra de Deus, que ela diz sobre o conteúdo, da televisão. E vamos estar aqui aprendendo da palavra de Deus. Vamos então agora, neste momento, estar orando a Deus, para que o Senhor abra o nosso entendimento, nos dando compreensão cada dia mais da palavra dele. Vamos então falar com o Senhor. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nesta hora oramos a Ti, Senhor. Te damos graças, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos neste momento falando com o Senhor. Ó Deus, fala conosco através da Sua palavra, ensina-nos a cada dia. Fala com cada um, Senhor meu Pai, que irá ouvir este estudo. Meu Deus, que o Senhor possa nos edificar, nos abençoar a cada dia mais, Senhor. Ó Espírito de Deus, toque em nossa vida cada dia, nos purificando, nos lavando, nos ajudando cada dia, Senhor. Ó Deus, somos falhos e pecadores, mas o Senhor é Deus que cada dia, Senhor, capacita cada um de nós, que nos aperfeiçoa cada um de nós e nos ensina a aperfeiçoar diante de Ti. Ó Deus, te louvamos, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Então nós vamos estar falando sobre a televisão. Antes de eu entrar no estudo, eu quero estar lendo aqui algo que o próprio Wikipédia diz sobre o televisor. Se você pesquisar, você pode ir pesquisar aí televisor no Wikipédia, a enciclopédia livre, Você vai aonde está escrito controvérsias, onde está escrito controvérsias. Olha o que está escrito aqui na parte onde está escrito controvérsias. O uso excessivo da televisão é apontado por estudiosos como causa de alguns distúrbios, disfunções e doenças, como distúrbio do déficit de atenção sem hiperatividade, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, Alzheimer, antecipar a puberdade nas meninas, miopia, causar os dois tipos de diabetes, distúrbios do sono, obesidade e também depressão e violência em pessoas jovens. Tudo isso causas pelo uso excessivo da televisão. Então você percebe que não é somente nem no lado espiritual. Aqui nós já vemos que já causa depressão, para você ver, depressão, distúrbio do sono, causa os dois tipos de diabetes, violência em pessoas jovens. Então nós observamos que a violência é algo que faz parte, Porque passa ali, ensina a violência nos jovens. Depressão, nós observamos que a depressão tem aumentado cada dia mais. Também distúrbio do sono, obesidade e outras doenças aqui. Alzheimer também, Muitas das vezes a pessoa idosa ali, não tem nada para fazer, se tirar a televisão, vai tirar ali o que tem para fazer, põe a televisão. Pois é, uma das causas ali para o uso excessivo é Alzheimer, Então nós observamos que eu só estou lendo o que está escrito no próprio Google aqui na pesquisa sobre o televisor. Você pode pesquisar e você vai ver. Então, aqui nós já vemos aqui o que está escrito, ali. Eu quero ler aqui em Romanos, só em Romanos capítulo 1, versículo 32. Olha o que diz: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Então, antes de nós começarmos aqui, eu quero dizer algo que nós temos que estar em mente também: a televisão, o computador e o celular. Eu vou falar sobre a televisão, mas temos que estar em mente a televisão, o computador e o celular. A diferença, tem uma diferença.
tem diferença e não tem diferença, né? Eu creio que os irmãos entendem o que eu quero dizer. Por quê? O celular e o computador, você tem escolha. Você decide o que você vai ver, o que você vai pesquisar. Você escolhe. Ali, ó, você escreve, você vai escolher, você vai escrever, você vai ver o que você quiser. A televisão não. Mesmo que você veja algum programa que aparentemente não tem problema nenhum, aquele programa ali, quando ele terminar, ele vai passar outras coisas que você como cristão não devia ver, que nós como cristão não devia ver. Né, nos intervalos ali vai passar alguma propagandas, porque passa propagandas, uma das funções também da televisão é propagandas, é dinheiro, nós sabemos disso. Aliás, tudo que passa na televisão por trás é dinheiro. O foco é dinheiro, nós sabemos disso. Nada que passa na televisão é de graça. Até programas evangélicos, tudo está envolvendo dinheiro, nada de graça. Aliás, se for de graça e não tiver dinheiro para pagar, não vai ao ar nenhum tipo de programação, nem seriados, filmes, desenhos, nada vai no ar. Então tem essa diferença. A televisão não tem como, você vai acabar vendo o que você não devia ver. E Satanás trabalha com legalidade. Hoje nós vamos analisar para pessoas espirituais. Se você não for espiritual, você não vai entender. Porque para o homem natural, tudo é lícito. Para o homem natural, tudo é lícito. Pode fazer tudo. Mas nós sabemos que a Bíblia fala como nós devemos agradar a Deus. E quem é espiritual entende muito bem, sabe o que agrada a Deus e o que não agrada. Então nós temos que analisar isso, essa diferença do celular, o computador e a televisão. Ou seja, o computador ou o celular pode ser muito pior do que a televisão. Lógico, claro, pode ser pior, ser usado de uma maneira pior, sem comparação com a televisão. Só que eu estou dizendo, tem escolha. A pessoa decide o que ele vai ver, ele vai escrever, ele vai pesquisar. Então é algo que ele já está fazendo porque quer. Ali, ele já vai pesquisar. A televisão não, o que eu estou dizendo. Você está sujeito a ver ou escutar, né, também ver o que não devia. E com aquilo, você vendo, o Satanás já vai tentar te seduzir para você cair. Isso já aconteceu com muitos. Nós sabemos, aconteceu com muitos. Então, vamos analisar por que a televisão não agrada a Deus. Os conteúdos da televisão. O conteúdo. Olha, eu quero, aqui onde nós lemos aqui, o Romanos, capítulo 28, né, até o 32, olha o que diz. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Aqui a palavra de Deus está dizendo: estando cheios de iniquidade, e assim vai dizer muitas coisas. Vamos analisar uma coisa aqui. A Bíblia, você não vai encontrar escrito lá, é proibido assistir televisão, é pecado assistir televisão. Assim como você não vai encontrar escrito muitas coisas no tempo agora, no tempo moderno. Tem muitas coisas que não vai encontrar escrito lá, porque não existia na época. Só que pelo conteúdo você percebe o que a Bíblia fala, aquilo que condena ou não. Você não vai encontrar lá, é proibido fumar, né, o cigarro moderno hoje. Naquela época não era diferente, né? Não é como o cigarro hoje, você não vai encontrar lá, não pode fumar. Na Bíblia você não vai encontrar, mas nós sabemos que fumar, além de causar câncer, você está destruindo seu próprio corpo. E nós sabemos que quem destrói o próprio corpo, Deus o destruirá. Não é somente por causa aquele texto falando sobre a prostituição, mas qualquer coisa que leva a própria pessoa a se matar, a se destruir. Então, muitas coisas não está escrito na Bíblia, mas nós sabemos que o conteúdo que vai, o que a Bíblia fala sobre o conteúdo dela. A Bíblia fala sobre o conteúdo, talvez não fala, ou seja, não fala lá televisão, mas o conteúdo dela a Bíblia fala, e é o que nós vamos ver. A televisão, ela pratica e ensina a fazer, ou seja, ela incentiva as pessoas a fazer, a praticar o que nela passa. Primeiramente eu vou dizer, para nós aprofundar mais, eu vou dizer,
o que passa na televisão, olha o que tem na televisão, se é para crente, se é para cristão. A televisão, através das novelas, filmes, seriados e desenhos, e não sei se tem outros tipos de programação, ela ensina, ela incentiva a trair o cônjuge, a adulterar, a matar, a roubar, é o que ela ensina, a furtar, a se drogar, através das novelas, filmes, seriados. Ela ensina a beber, ela ensina a fumar, ela ensina a prostituir, ela ensina a trapacear, ela ensina a mentir, a caluniar, a xingar, a falar palavrões. A criança aprende a falar palavrão, aonde que ela aprende? Será que é dentro de casa? Os pais cristãos xingando? Creio eu que não, claro que não. Não é dos pais e das mães, mas ele aprende aonde? Assistindo televisão, porque a televisão ensina tudo isso. Olha o que o texto fala, qual nós lemos aqui. Como ele se não importava de ter conhecimento de Deus, assim Deus entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm, estando cheio de toda iniquidade. Agora, por que eu escolhi esse texto? Porque esse texto, ele vai dizer claramente o que o mundo é. E o mundo, para quem tem os olhos abertos, ele está dentro da televisão. Que mundo é esse? O mundo do pecado. Ele está dentro dela. Olha, presta atenção. Todas essas coisas que eu vou falar, está nela. Estando cheio de toda iniquidade. O que é iniquidade? Injustiça. A televisão é só injustiça. Pode perceber. Isso não é injustiça. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, prática sexual ilícita. Hoje mesmo que nós vemos, através das novelas, práticas sexuais ilícitas, tá claro. Através das novelas, eu não sei como é que fala o nome agora, o que é, que o povo muito está assistindo, né? A Fazenda, e assim muitos um programa que tá passando. Práticas sexuais ilícitas, está ensinando, está incentivando a prática sexual ilícita, o adultério, a fornicação, o homossexualismo, o lesbianismo, é tudo isso. É igual eu li aqui o que o próprio Google diz, antecipa, né, a puberdade nas jovens, por exemplo. Então, incentiva a prostituição. Indiretamente ali, não, é tudo bem. Quando a criança ou a pessoa está vendo aquilo ali, o que acontece? Ela vai ser seduzida daquilo. Ela também vai ter os mesmos desejos daquilo também. Ela vai querer aquilo para ela. Prostituição, prática sexual ilícita, adultério, fornicação, homossexualismo, lesbianismo, malícia, avareza. Ou seja, o que é avareza? Desejo ardente de ter mais, cobiça. Tudo isso na televisão. E nós sabemos que Jesus não ensinou isso. Avareza, né? Ensina você ser mesquinho, pão duro, avarento, de ter mais, cobiça. Avareza é o que na televisão ensina, através dos filmes, seriados e desenhos. Maldade, depravação, corrupção, propósito de desejos maus, é o que tem lá, ensinando a fazer o mal. Corrupção. Eu só tô lendo aqui para nós aprofundar mais, porque nós vamos ainda saber o porquê que é pecado você vê. Eu só tô dizendo o que passa na televisão. O porquê que é pecado você vê. Porque muitos não têm entendimento sobre isso. Não, ver não tem problema. Ver não é pecado. Muitos confundem a isso. Então na televisão tem depravação, corrupção, propósitos, desejos maus. Olha que esse versículo ainda vai dizer mais. Cheio de inveja, que é a motivação pelo... ou seja, eles são motivados pela inveja que você vê. Um tempo atrás, quando eu não era crente, tinha eu não lembro se eu assisti algumas vezes, não gostava assim, mas é que eles ensinando as pessoas a invejar. Tem até tinha um programa de gracinha, né, chacota com a inveja. Eles fazendo chacota com a inveja, como se a inveja não tem nada a ver. Cheio de inveja, você perceba, cheio de inveja. A palavra de Deus fala para você não desejar nada que é do seu próximo. Tem tudo isso. Filmes, seriados, desenhos, novelas principalmente. Homicídios, assassinatos, massacres. Porque esse texto está dizendo homicídios, assassinatos, massacres. Tem tudo isso que você vê. A pessoa está vendo ali, assistindo um telejornal, né, um jornal. Ali, o que acontece lá? Assassinatos, massacre. Vamos saber o porquê que é errado você ver.
Vamos continuar aqui que eu tô dizendo só o que passa lá. Contenda, disputa, discussão. As novelas só tem isso. Disputa, discussão, contenda, traição, tudo isso. Outra palavra também aqui, engano. Ou seja, astúcia, fraude. O que os filmes ensinam é isso aqui. Astúcia, ser astuto, a praticar fraude. Outro texto também, malignidade. O que é malignidade? É ter um mau caráter, ter uma sutileza maligna, astúcia maligna, malignidade no coração. É o que está ensinando a televisão os jovens hoje, as crianças, tudo isso é isso aqui, ó, ter um mau caráter. Ensinar o quê? Tá ensinando o que lá? A matar, roubar, prostituir, fazer coisa errada. Ter uma má índole. Ter uma sutileza maligna, astúcia maligna do diabo mesmo. Porque o diabo, ele entra pelas legalidades. Outro texto também aqui, ó, o que está dizendo, ó, sendo murmuradores, aqueles que murmuram, caluniadores, né? Uma palavra bem popular, né? Dedo duro. É isso que ensina. Murmuradores, murmurar, reclamar, falar mal do próximo, murmurar contra o próximo. É o que está ensinando isso. E Jesus não ensinou isso, mas é o que ensina lá. Detratores, né? Ou seja, difamadores, caluniadores. Você percebe que a televisão, filme, seriados, desenho, você vai ver isso, difamando o próximo, falando mal de todo mundo, caluniando o próximo. As novelas mesmo, a novela o que tem mais é uma mulher falando mal da outra, falando mal de uma família, falando mal da criança, falando mal da mulher lá, é fulano de tal. O que tem mais é difamação e caluniadores. Então, é o mundo dentro de casa? É o mundo dentro de casa, olha aqui. Aborrecedores de Deus. Ou seja, aquele que odeia a Deus. Impiedosos e perversos. Aborrecedor de Deus. O que tem na televisão? O mundo dentro da sua casa. Os que odeiam a Deus. Ateus. Fala ateus assim porque o ateus é aqueles que eles não creem em Deus, né? Então, é os que odeiam a Deus. Odeia. Não quer saber de Deus. Faz chacota com o evangelho. Brinca com o evangelho. Faz chacota com Jesus Cristo. Eles aborrecem a Deus. Na televisão você vê lá, aborrecendo a Deus, falando mal da igreja, falando mal dos cristãos, e tá lá o cristão vendo, assistindo aquilo. Mas como eu disse, vamos saber aqui se é errado você ver ou não. Injuriadores. O que tem lá? Injuriadores, grosseiros, nos gestos, nas palavras, nas ações. Injuriadores que insultam o próximo. Aonde você vê isso? Nas novelas. Insulto ao próximo, palavras grosseiras, né? Contra as pessoas. Está ensinando aquilo, a xingar o pai, a mãe, o próximo. Injuriadores, soberbos, o ato de mostrar-se ou colocar-se acima dos outros, que despreza os outros, que trata com desprezo os outros. Soberbos, ambiciosos. É o que você vê. O seu filho está vendo, a sua filha está vendo, sua esposa, sua família está aprendendo tudo isso, porque ela, além de ensinar, ela incentiva a fazer. Soberbos. Jesus não ensinou isso, ensinou nós ser servo, nós lavar os pés um dos outros, nós fazer o bem. Ah, mas eu ver não contamina. Vamos analisar depois. Presunçosos, ostentadores, orgulhosos. Nesse mundo você vale o que você tem. Com Jesus é diferente. Você vale pelo que você é. E o mundo ensina isso. Você vale pelo que você tem. Então, o que ele ensina? Você ostentar também. Você buscar mais. Eu quero mais, quero ter mais. E com isso, o Jesus mais alertou sobre isso. Daqueles que recebem o evangelho com alegria, mas os deleites, os prazeres da vida sufoca ali a semente e ela fica infrutífera e morre. Essa é a realidade. Então, presunçosos, inventores de males, de uma má natureza, uma natureza perversa, destrutiva, venenosa, inventores de males. Ou seja, os filmes, seriados, os desenhos não tá ensinando as crianças a fazer o mal.
Aqueles desenhos eu vou falar aqui para você ter uma noção do que eu tô falando. Aquele desenho do Pica-Pau, por exemplo. Não tem problema, pode assistir. Você pode perceber e analisa ali. Só ensina as crianças a fazer o que é ruim, o que não presta. Só ensina o que não presta. Ah, mas é engraçado. Pois é, tem muita coisa engraçada que vai levar muitos pro inferno. Então tá ensinando ali, ó. Pra quem é espiritual vai entender o que eu vou dizer. Um demônio possui o coração da criança. Possui o coração da criança. Ali, é uma legalidade que tá tendo, que tá dando ali, ensinando a criança a roubar, ensinando a criança a fazer o mal com o próximo. Já percebeu? Eu não vou dizer que é todas as crianças, mas a criança que fica vendo esses desenhos pode perceber que a brincadeira dela é diferente. Eu não vou dizer todas, é o que eu tô dizendo, não vou generalizar. Mas muitas crianças a brincadeira dela é diferente. Ela quer brincar de bater, ela quer brincar de fazer alguma coisa perigosa. Por quê? Pelo que ela está vendo. Então, a televisão é inventora de males. Olha aqui outro texto. Desobedientes ao pai e à mãe. Ou seja, não submissos ao pai e à mãe. Obstinados. As novelas, filme, seriado, desenho, ensina isso aqui. Você vê lá a filha lá xingando a mãe, desrespeitando a mãe, falando mal do pai, falando mal da mãe, de todo mundo. Ensina a desrespeitar o pai e a mãe. A televisão ensina isso. Incentiva a fazer isso. Será porque hoje os valores da família estão indo de água abaixo? Por quê? Então, não é para crente. Olha que nécios, tolos, sem entendimento, insensatos. Se você vê tolice, muitas tolice, coisas que não agrada a Deus, Deus não está ali. Infiéis nos contratos. O que significa isso? Que não mantém um acordo, infiel. Ou seja, a televisão ensina você a ser infiel nos seus contratos. Ser uma pessoa infiel. Não ser uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra e reta. Eu tenho certeza que antes da televisão o mundo era diferente, o Brasil era diferente. Tenho certeza, o jovem era diferente. Só pensar um pouco você vai ver. Infiéis nos contratos. Sem afeição natural. O que significa isso? Insociáveis, cruéis, desafeiçoados. Você vê, a Bíblia mesmo fala isso, que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Muitas pessoas antissocial, por causa da televisão. Por causa da televisão. Vendo tudo que passa lá, muitos já não acreditam mais em ninguém. Não tem amor na própria vida, não tem amor às pessoas. Acha que todo mundo é mal e assim por diante. É o que está lá, é o que passa. Irreconciliáveis, sem misericórdia, impiedosos. A realidade é essa. Irreconciliáveis, sem misericórdia, impiedosos. Pode analisar que por causa disso muitos não estão tendo misericórdia do próximo mais. Amor pelo próximo, sem misericórdia. Olha o versículo 32. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Agora presta atenção aqui. O que significa a palavra consentir aqui? É estar satisfeito, aprovar junto, concordar, aplaudir. Ou seja, por que é errado? Primeiramente, a Bíblia está falando que quem pratica essas coisas está pecando. E os que está satisfeito, que aprova, que concorda, que aplaude. Ou seja, analisa, a pessoa que ele compra uma televisão, ele escolheu comprar. A pessoa que assentou no sofá para assistir qualquer coisa, ele escolheu assentar ali. Ele está ali vendo porque quer ver. É um desejo de ver. A pessoa quer ver. Então, o que acontece? Ela está concordando. Ah, mas eu só estou vendo. Eu só estou assistindo. Pois é, mas quem vê, ele está concordando. A gente só faz aquilo que a gente quer, o que está no nosso coração. Nós vamos ver esse texto ainda. O que está no nosso coração, nós queremos. Então não adianta a pessoa falar, eu estou só assistindo, meu coração não está nessas coisas aí. Tá sim, porque se não tivesse, não assistia. Essa é a realidade. A pessoa tem que buscar a libertação. Porque se está vendo uma coisa ruim, que sabe que desagrada a Deus na televisão, é porque ainda a pessoa precisa ser liberta. Ela ainda está com o coração naquelas coisas ainda. Olha o que diz aqui, o que eu estou dizendo, né? A palavra aqui, consentir. Consentir é estar satisfeito, é concordar.
Se eu pego e sento ali e ligo a televisão, assisto alguma coisa, é porque eu decidi ver. Eu decidi ver. Então está no meu coração. Olha o que diz a palavra de Deus em Marcos capítulo 9, versículo 47 e 48. Olha o que diz esse texto aqui. Olha o que diz esse texto. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo 2 olhos, ser lançado no lago do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Analisa aqui. Se o teu olho te escandalizar, o que significa a palavra escandalizar? Te fazer tropeçar, seduzir ao pecado, colocar uma pedra de tropeço, um obstáculo no caminho, sobre o qual outro pode tropeçar e cair. Sabe o que Jesus está dizendo nesse texto aqui? Se o teu olho te faz tropeçar, se o teu olho te seduz ao pecado, se o teu olho te serve como uma pedra, um tropeço, um obstáculo no seu caminho, te faz cair, tropeçar, te seduz, te faz pecar, arranca o teu olho. Porque é melhor você entrar no céu faltando um membro do que cair no inferno com todo o seu corpo. É claro que ele não está aqui dizendo para você arrancar o seu olho da maneira literal. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo para nós fechar os nossos olhos para as coisas pecaminosas. Ou seja, se o teu olho te faz pecar, por que você vai ver? Por que ele está falando que o olho faz pecar? Porque o ver também se torna pecado. Ou seja, então tudo que eu ver que é errado, se eu estou andando na rua, e se eu ver alguma coisa que é errada, então eu estou pecando? Não, você não escolheu ver. Você está andando na rua hoje. Analisa o que eu vou dizer. Você pode ver muita coisa que desagrada a Deus. Pode ver. Mas você não escolheu ver. E quando você vê, o que você faz? Você foge da aparência do mal. Porque você não está vendo porque você quer. A televisão é diferente. Você está vendo porque você quer. Porque você assentou no sofá para ver. Porque você quis, você escolheu ver. É diferente. Então, dessa forma, a pessoa está sendo contaminada. Então ela está pecando com os olhos porque ela está vendo. O que muitos confundem é o seguinte: só ver não é pecado, o pecado é praticar. Isso é engano, porque Deus não vê como vê o homem, Deus olha no coração. Deus vai julgar pelo que está no coração e na mente, os desejos do coração. Se a pessoa está vendo é porque ela quer. A Bíblia mesmo fala: quem me convence de pecado? Ninguém vai convencer Jesus de pecado. Se você está vendo coisas erradas, o mundo fazendo coisas erradas, se você está vendo, você está consentindo. Para Deus é assim. Nós estamos consentindo. Tá? Mas eu não tô. Tá? Se escolheu ver, tá consentindo. Então, se o teu olho te escandalizar, o que está dizendo? Que o olho escandaliza. Que o olho te faz pecar. O olho pode te fazer pecar. Assim como a mão faz, o pé faz, os outros membros do corpo faz, o olho também. Tem muita gente que acha o ver não é pecado. Claro que é, porque o que você vê, você está alimentando daquilo que você está vendo. Está indo para o seu subconsciente, para a sua mente, para o seu coração. Está descendo para você, você está alimentando o que você está vendo. E com isso, está no seu coração. A boca fala que o coração está cheio. E a Bíblia fala que os olhos é a janela do corpo. Então analisa. Analisa nesse texto e você vai ver. Olha aqui. O que diz Marcos capítulo 6, versículo 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão trevas. Olha aqui esse texto. A candeia, ou seja, a lamparina do corpo são os olhos. Olha que interessante. A lamparina. Se você chegar num lugar escuro ali, com a lamparina vai clarear. E assim está dizendo o nosso corpo. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas como assim? Como que meu olho é mau? Como que o meu olho pode ser mau e o meu olho pode ser bom? Porque o meu olho não faz nada. O meu olho não faz nada. Eu só enxergo. Pois é, sabe o que a Bíblia está dizendo? Está dizendo que se eu coloco os meus olhos por livre e espontânea vontade, porque eu escolhi uma coisa mal, uma coisa ruim, aquilo vai me contaminar. Vai contaminar o meu corpo.
vai me contaminar. Então, está dizendo claramente isso. Eu vou ficar contaminado. Se você pode se contaminar vendo uma coisa mal, uma coisa ruim, porque você escolheu ver. É isso que está dizendo aqui. E isso vai contaminar o seu corpo. Como que vai contaminar? Porque contamina a mente e o coração. A pessoa vai ser seduzido. Satanás vai entrar no coração dele, sabe o que vai acontecer? Ele vai querer fazer tudo aquilo que ele está vendo e não vai ter mais controle. E não tem controle porque foi contaminado. A pessoa foi contaminada, não tem controle, ela vai ver, ela vai querer fazer, praticar aquilo que ela está vendo. Então o texto é claro, Jesus dizendo isso. O seu corpo terá luz como? O seu corpo vai fazer o que é certo, vai agradar a Deus o seu corpo, através daquilo que você está vendo. Por isso que Jesus fala, que só de um homem olhar para uma mulher e já cobiçar ela, já cometeu adultério. Ué, mas como assim? Só olhar. Ele está falando do pecado que vem da onde? Do olho, que desce para o coração e contamina o homem. Aí vem o desejo de praticar. Então, se você analisar, qualquer pessoa que analisa vê que os conteúdos da televisão são pecaminosos. Como eu disse antes, a diferença do computador e o celular, porque você vai escolher, mas a televisão não tem como, independente do programa que você vai ver, você vai acabar vendo coisas que vai dar legalidade para Satanás e ele vai entrar no coração. Olha, Romanos capítulo 2, versículo 22. Tu que dizes que não se pode adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Sabe o que ele está dizendo aqui, esse texto? Ah, mas o que esse texto tem a ver? Tem tudo a ver. Por quê? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Se a Bíblia fala que só de você ver, é o que o texto está falando, só de você ver ali, você se contamina. Se você está pregando, você é um cristão, você sabe que o adultério é pecado, e você está vendo, escolheu ver, decidiu ver, então está concordando. Ou seja, a pessoa está falando que uma coisa é errada, mas ele está concordando com quem está praticando o que é errado. Quem assiste televisão é assim para Deus. Que assiste conteúdos, eu estou falando conteúdos pecaminosos. Porque a minha recomendação é nem ter esse aparelho dentro de casa. Porque muitos vão dizer, não, aparelho não é pecado. Ah, porque se for pecado, o celular é também e o computador é. O aparelho e outros aparelhos também. Porque tudo pode ser usado por bem e pode ser usado pelo mal. Eu falo para tirar de dentro de casa esse aparelho, porque ele não tem outra função a não ser destruir. Ah, mas eu posso usar para outras coisas. Sim, mas eu falo isso. A minha recomendação, minha, não é nem tanto claro assim do texto da palavra de Deus, mas eu digo que esse aparelho, que é uma maldição, é maligno. Porque tem coisas que foi consagrada a Satanás, ao diabo, e a igreja não pode consentir com isso. Mas só o meu parecer, quem quiser ter esse aparelho dentro de casa para usar por outras coisas, ver um vídeo, ver outras coisas, amém. Eu não, de mim mesmo, não autorizo ninguém ter esse aparelho dentro de casa. Mas é o que eu disse, o celular e o notebook o computador pode ser muito pior do que a própria televisão. Mas o que está dizendo aqui, se a pessoa está vendo, decidiu ver, escolheu ver, ela está vendo é porque está consciente. Ela está consentindo. Se ela consente, ela está no mesmo ato. É o que nós lemos no texto de Romanos capítulo 1, versículo de número 32. Então é o que diz claramente aqui. E tu que dizes que não deve adulterar, adulteras, tu que abominas os ídolos, comete sacrilégio. Então a pessoa está pregando contra o pecado, sabe que é pecado, mas ela está concordando com quem está fazendo, então ela está no mesmo ato. Para Deus está no mesmo ato. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 22. Abstendes-vos de toda aparência do mal. Olha, a Bíblia fala para mim abster de toda aparência do mal. Esses conteúdos satânicos, pecaminosos que passam na televisão, se eu estou vendo ali, eu estou me abstendo, estou afastando de toda aparência do mal? Claro que não. Porque essas coisas do mundo estão dentro da minha casa. Está dentro da minha casa, está dentro do coração dos meus filhos, está dentro do coração da minha família. Então, analisa. Ou seja, para Deus, aquelas coisas estão dentro de casa. Você talvez não está lá. Você não está lá, mas você está vendo. É como se você estivesse lá. Se você estiver assistindo uma novela, um exemplo, a pessoa está assistindo um jogo de futebol.
para Deus, ele tá vendo. Então, se ele tá vendo, é como se ele estivesse no estádio vendo o jogo. Porque ele vai ver talvez até melhor do que quem tá no estádio. Uma novela. Talvez ele vai ver talvez até melhor do que os próprios atrizes e atores que estão ali fazendo aquela novela ali. Para Deus, a pessoa está compartilhando, a pessoa está ali nos mesmos atos. Olha o que diz o texto aqui, 2 Pedro 2:1-14. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Olha aqui. A Bíblia fala que ia vir muitos falsos profetas, falsos doutores, e eles iam ter o que aqui? Tendo os olhos cheios de adultério. Peraí, os olhos cheios de adultério? Não seria o corpo? Não seria o coração? Os olhos cheios de adultério? Agora, analisa aqui. Aonde ensina a adulterar? Aonde mostra adultério e incentiva o adultério? Na televisão. Na televisão. Através dos filmes, seriados e desenhos. Efésios capítulo 5, versículo 8 e 13. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. O que o apóstolo Paulo está ensinando aos Efésios aqui? Que ele está dizendo, no outro tempo nós era treva. Analisa que o que tem na televisão é trevas, é obras das trevas. Mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Quando você vê bondade, justiça e verdade na televisão, muitas das vezes é por interesse. Não vou generalizar, mas muitas das vezes é por interesse. A bondade, a justiça e a verdade ali. O que nós devemos fazer? Aprovar o que é agradável ao Senhor. Se você reprova e sabe que é pecado, por que vai ver? Vai ser contaminado também, está contaminado, está ali concordando com aqueles erros. Os cristãos não têm que aprovar, têm que desaprovar. Você sabe que uma coisa é pecaminosa, tem que reprovar, não é aprovar. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Como que a pessoa vai condenar uma coisa que ela está concordando, ela está vendo, ela está compartilhando? Através dos seus olhos, está descendo para o coração. Como que a Bíblia fala para não comunicar com as obras infrutuosas das trevas? Não comuniqueis. O que é comunicar? É manter um diálogo, uma comunhão. É concordar, é aplaudir. Isso não é para crente. Mas antes condenai-as. Ou seja, se a igreja tem que condenar essas obras pecaminosas a qual eu disse antes, que nós lemos, por que eu vou assistir, eu vou ver ali? A pessoa está assistindo um jornal, algo ali, o que ele vai fazer? Vendo aquelas atrocidades, ele vai desejar o quê? Tem que morrer, tem que ter prisão perpétua, tem que ir para cadeia. O que a Bíblia ensina? Jesus ensina o quê? Amar teus inimigos, orar para aqueles que vos perseguem, orar pelo mundo para Deus libertar e transformar as vidas, porque nós sabemos que por trás ali está o diabo, está Satanás. Porque o que eles fazem em oculto até dizê-lo é torpe. Olha, tem muita coisa oculta na televisão que se você soubesse, você não assistia. Tem muitas coisas nos bastidores dos jornais, seriados, filme, desenho, que se você soubesse, você não assistia televisão. Eu nem vou falar aqui. Só basta você pesquisar, você vai saber. Se você soubesse o que passa por trás, nos bastidores da televisão, você não assistiria. Você sentiria horrores. Você passaria mal. Mas todas as coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Olha aqui, a luz, se você tem a luz de Deus na sua vida, você vai condenar. A igreja vai condenar. Então, quem está colocando os olhos está contaminado. Está sendo contaminado. Essa é a verdade. Está sendo contaminado. Então,
eu falo para você, biblicamente falando, assistir televisão é pecado. Assistir programas, esses programas que está incentivando ao pecado, está destruindo o mundo. Essa é a verdade. Através dos filmes, seriados e desenho. Pornografia, seminudismo, nudismo. Hoje as coisas estão explícita na televisão hoje. E as coisas vão piorar. Escuta o que eu estou dizendo. Vai piorar ainda. Vai piorar mais. Mas tudo isso a Bíblia fala que vai acontecer. Porque Jesus está vindo buscar a igreja. Jesus está vindo buscar o povo dele. Então nós temos que estar apercebidos e vigilantes. Vigilantes. Se você for uma pessoa espiritual, você vai saber. Ah, irmão, mas todo mundo tem televisão, vai todo mundo para o inferno. Então, analise uma coisa, irmão. Eu não sou Deus para falar aqui quem vai ou quem não vai para o céu. Eu só sei dizer que quem compartilha o pecado, quem pratica o pecado, quem é contaminado pelo pecado, quem concorda o pecado, não entra no reino de Deus. Isso é a realidade. O conteúdo da televisão, ela ensina, incentiva a praticar o que é mal. E contamina o coração, contamina a mente. Se nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus está em nós, eu te faço uma pergunta. Quando uma pessoa está vendo esse tipo de atrocidades, essas coisas ruins, através de uma novela, filme, seriados e desenho, o Espírito de Deus está dentro dessa pessoa? Essa pessoa está vendo tudo de ruim que está passando na televisão, incentivando a adulterar, a furtar, a matar, a fazer coisas erradas. Deus está ali? O Espírito Santo está ali? Está ali dentro da pessoa? Está havendo com ela? Porque nós somos templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo tem que ficar em nós. E o Espírito Santo então está vendo essas coisas junto conosco? Claro que não. O Espírito Santo de Deus afasta. Afasta o Espírito Santo de Deus. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais fosse selado para o dia da redenção. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo, porque ele consola, exorta, corrige e se entristece. Então, esse pequeno estudo aqui sobre a televisão, mas reflita, analisa, que a televisão não é do agrado de Deus. E eu falo para você, tira de dentro da sua casa e você vai ver a sua vida espiritual, que ela vai mudar, vai ser diferente. Um dos motivos da igreja estar hoje, eu posso dizer, a situação que está no Brasil e no mundo, a frieza, é por causa, muitas das vezes, por causa da televisão. Eu creio que a televisão é uma das principais. Então essa palavra então, esse estudo, pequeno estudo aqui, analise e reflita, que Deus vai falar com você. Então que Deus abençoa. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, presbítero Marcos. Que Deus abençoa, que Deus continue te edificando, falando cada dia mais em Cristo Jesus.